Deus possa abençoar a nós todos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, enfim, a todos os nossos irmãos que se encontrem em qualquer situação. Que as bênçãos de Deus caiam sobre nós como verdadeiros medicamentos que possam curar todos os nossos males. Que possamos entender que a nossa vida, por mais aflição pelas quais estamos passando, ela é um aprendizado e que somente aprendendo a conviver uns com os outros é que nós podemos sair dessa vida material com o dever cumprido e dando um passo a mais na nossa evolução. Que assim seja. Então, para dar sequência, eu convido o nosso companheiro José Senilton, mas se chamar José Senilton ninguém conhece, o nosso companheiro Sam, para fazer a sua reflexão. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo bem aí atrás? Dizem que eu falo alto, eu não sei. Sam, você fala alto demais. Eu falo, eu estou tomando cuidado agora. Se estiver ouvindo bem, eu vou falar nesse tom. Deixa eu só conectar aqui para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Bom, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que é muito bom estar aqui com vocês, falando de um tema em que se faz necessário, é urgente que todas as casas espíritas, todos os templos religiosos estejam sempre falando desse tema que vem sempre afligindo toda a humanidade, que é a depressão. A depressão que é um dos assuntos mais discutidos hoje pela comunidade médica, né, em todos os lugares. E precisamos ressaltar também, e a medicina já vem entendendo isto, que a proposta de tratamento medicamentoso, ela acaba agindo já nos efeitos e não na causa, já na somatização do problema. Porque a depressão, embora a gente sinta todo o seu aspecto no corpo físico, né, nos deixando apáticos diante da vida, a depressão, a sua raiz profunda, a sua base intrínseca, ela está no espírito. E só da gente estar aqui hoje, todos nós somos carentes de tratamento, né? Só da gente se movimentar e vir para esse tempo, tenho certeza que estaremos sendo medicados, todos nós, tá bom? A depressão é a causa de incapacidade em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades, dizemos 300 milhões, mas está aumentando a cada dia mais, né? Sofram com esse transtorno. De acordo com a Organização Pan-Americana e também com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. E mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, que é um caso alarmante, um caso muito grave no meio em que vivemos. O Brasil está em primeiro lugar nos transtornos de ansiedade. Os Estados Unidos está em primeiro lugar nos transtornos da depressão. E o mundo inteiro vem discutindo formas de entender essa doença, porque já perceberam que precisa de algo mais. E a religiosidade, principalmente a doutrina espírita, está trazendo esta alavanca, esse meio de ligação, de conexão com a ciência, para que se possa entender a depressão em seu contexto geral. Então, já nos encontros médicos pelo mundo afora, estão convidando pessoas, principalmente espíritas que conhecem o tema, para agregar e levar este conhecimento também para a ciência, para que possa clarear, por mais luz neste assunto. É óbvio que 700 mil pessoas por ano vítimas de suicídio, este número é muito maior. Esse tema que nós vamos falar hoje, ele se encontra no livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, e também no livro O Homem Integral, que é o primeiro da série psicológica, que é composto por 17 livros.
quem quiser ler sobre todos esses temas, né, que afligem a humanidade, está na série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, do 1 ao 17º livro. E também vamos utilizar aqui, que eu achei muito interessante, eu estava vendo uma exposição do Jorge Elahá, e ele traz um contexto legal para a gente falar sobre a depressão, assim, bem direto, bem, né, que vai bem na ferida, para que a gente possa entender melhor. Então, André Luiz também, ele nos cita em uma de suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. O que são bióforos? São unidades de forças psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite o seu estado, feliz ou infeliz, a todas as células do nosso organismo através dos bióforos. Ela funciona, ora, como um sol, irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todo o nosso sistema, ora, ela se manifesta como tempestades, gerando raios, faíscas destruidores que desequilibram o ser. Então é interessante essa fala de André Luiz, que está num dos seus livros, né? Eu não sei se é a Evolução entre Dois Mundos, eu não me lembro a obra agora. Então ele fala sobre os bióforos, que são essas unidades de força. E ele ainda fala que os bióforos são os menores corpos capazes de ter vida. E olha o tanto que esses bióforos são, é lógico que eles são invisíveis ao olho nu, né? E o tanto que são poderosos, porque são produzidos na mente e depois somatizados pelo corpo, porque a nossa sede do espírito está na mente. E a mente, com toda a sua irradiação, ela traz para o corpo, somatizando toda a problemática, ou as curas, se assim o quisermos, né? Então, esses bióforos, eles estão ao redor das células. Eles são responsáveis pelo processo, essas mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração das células. Então, olha só, tanto que é complexo, né? É óbvio que eu não entendo aqui, né, da ciência profunda para entrar nesse tema, mas André Luiz sempre traz um entendimento muito legal sobre isso. Os bióforos é a energia da vida, é essa força somática, né, psicossomática, que projeta do cérebro e irradia para todas as células do corpo físico. Aí vocês vão entender o que Jesus falava do processo de vigiai e orai para não cair em tentação. É exatamente isso, é a porta de entrada, é a mente. O cuidado que temos que ter com os hábitos mentais, com os pensamentos repetitivos que vêm em nossa mente e nós alimentamos. É preciso sair desta armadilha. Quando temos pensamentos que sabemos ser nocivos, porque a mente, o self, o eu profundo que sou, comunica num estado de mal-estar ou até de reprovação, nós sentimos, é preciso que a gente fuja desse estado de repetição contínua de pensamentos, porque esse estado, que é chamado de hábitos mentais, ele naturalmente está irradiando e projetando vida psíquica, que vai somatizar em todo o nosso corpo físico, em cada célula. Ela vai principalmente estar ali conectando com o nosso sistema nervoso central. Daí toda a problemática que nós vamos ter. Ela vai estar também irradiando pelos neurotransmissores. Ali, às vezes, deixando, né, produzindo lacunas, ou seja, na não produção de alguns hormônios, como a serotonina, que é o hormônio da alegria, o hormônio da vida, o hormônio que nos dá prazer. Então, se nós pensamos positivo, irradiamos bem para o corpo. Este sol, essa energia que vitaliza, que fortalece, que energiza. Se os pensamentos são nocivos e nós repetidamente vivenciamos eles, a energia passa a ser densa, pesada e passa a contaminar o nosso organismo, ou seja, somos a fonte de cura e somos também a fonte de enfermidades. Então é muito importante que a gente saiba disso. A depressão pode ocorrer em qualquer idade? Sim. A depressão ela ocorre desde a criança
ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao idoso. Em qualquer idade ela pode se manifestar. Tem uma tese que foi apresentada num congresso de psicanálise em Roma, onde ele mostrou que a falta de carinho e a falta de atenção pode causar depressão. Essa experiência foi realizada com 165 crianças, pequenininhas. Essas crianças, elas foram afastadas de suas mães. Depois de conviverem por 6 meses com suas mães, num período assim, dioturnamente, elas foram afastadas e ficaram por um período longo, de mais ou menos de 6 meses afastadas de suas mães. A maioria dessas crianças, elas começaram a chorar, a não se alimentar, ela começou a distanciar das pessoas, não queriam estar com pessoas, a se entristecer, a murchar, começou a adquirir infecções com maior facilidade, alguns chegavam a falecer, chegavam a desencarnar. No caso das mães voltarem, quando as mães voltavam, os bebês imediatamente curavam da depressão. Isso mostra que o amor é o maior elemento, o mais valioso para a vida, para o combate da depressão e de todas as enfermidades. E aí nós temos dificuldade de entender o amor. Mas o amor é algo muito complexo. Nós já simplificamos aqui, eu acho que eu já falei sobre isso em algum tema. O amor de Jesus, o amor incondicional, o amor que ama e ama sempre, o amor que se desprende e nada vê, nada quer em troca. É muito difícil, porque eu tenho as conveniências, eu tenho os fatores da vida que me buscam, e eu obedeço isso pelas contrições do ego. Mas existem formas de exercício do amor. São pequenas frações que nós podemos fazer todos os dias. Um gesto de carinho, um abraço apertado no amigo, distante, ou até próximo, até inesperado, Um gesto, um afago, um aconchego, um bom dia, uma boa tarde, gentileza. A gentileza é um exercício de amor. Somos carentes de pessoas gentis. Precisamos disso. Isto é o exercício do amor. Para as mamães, as mamães quando faz aquela refeição cheirosa, que cheira longe, é afeto, é a forma da mamãe expressar o amor dela. Ela expressa na forma de fazer o alimento todo dia. As vovozinhas, quando o netinho vai lá, sempre tem aquela coisinha, aquele agradozinho. Isso é uma expressão de amor. Tudo isto é energia viva de cura. Tudo isso é energia viva de que podemos e devemos todos os dias acalentar na nossa alma. E podemos passar o dia a dia fazendo isso. Não dói. E é muito bom. O amor, ele pode curar uma multidão de pecados. Já dizia Paulo de Tarso. Então a depressão ela pode ocorrer também na adolescência, com sintomas mais comuns, que aí é a irritabilidade. E, aliás, é uma problemática que deve ser observada também pelos pais, porque o número de jovens com depressão vem aumentando muito, devido ao uso exagerado do álcool e, posteriormente, de drogas. O álcool é o maior agente depressor de todos, porque ele é lícito, ele está aberto, ele está ali toda hora, à mão, em todos os momentos. Ele mexe com o sistema controlador do humor. É legal, quando você vê uma pessoa bêbada, ele começa a ficar engraçado, conta piada, e todo mundo ri dele, faz gracinha para todo lado. Por quê? Porque ele mexe ali com todo o sistema dos neurônios responsável pelo humor. E ele pode, com o uso exagerado, desajustar algo ali que vai te levar a um processo muito grave. Há também as pessoas que bebem e ficam violentos, já perceberam? Mexe ou não mexe com o sistema de humor? Então, o álcool é um dos fatores mais prejudiciais para o combate à depressão. E é preciso ficar atento, principalmente aos jovens, aos adolescentes, porque estão se alcoolizando muito. E isso leva o indivíduo a ter alterações de comportamento. A princípio, o álcool desinibe, alegra, dá aquela falsa impressão de quebra da timidez, a pessoa gosta de beber para quebrar essa timidez, para ficar bem. Mas se o espírito tiver uma
predisposição ao alcoolismo, se ele veio com a missão de romper com essa enfermidade, com essa imperfeição de sua alma, ao primeiro contato, ele vai começar a sentir o prazer. E esse prazer vai ser alimentado todos os dias, e vai gerar ali uma dependência química, que aí o processo nós sabemos aonde vai parar. Então, as depressões procedem também dos eventos de natureza perinatal. Isto é, quando o self, o eu profundo, o espírito que sou, quando eu disser self, somos nós na realidade, o eu profundo, o espírito imortal que somos. Quando o self, em fixação no conjunto celular, experienciou a amargura da mãe que não desejava uma gravidez, ela não desejava o filho, ou do pai violento, ou dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, da insegurança no processo de gestação. E tudo isso vai produzindo sucos profundos na alma daquela criança, daquele espírito que ainda está dentro ali da mãe, participando de toda essa exposição energética, esse bombardeio de energia, né? Então ele vai estar sempre em conexão com isso, e isso pode manifestar mais tarde como traumas profundos que irão, né, trazer ali grandes dificuldades e transtornos de comportamento. A inevitável também transferência, né, de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal, inculpidos que se encontram nos refolhos profundos da alma. Por exemplo, o espírito viajor. Nós nascemos e renascemos. E temos conflitos avassaladores, né? A princípio, eles vão se manifestar nessa encarnação como forma de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores e de perda da autoestima, que é um fator determinante para o processo de depressão começar a introjetar no indivíduo. A baixa autoestima. Precisamos nos amar. E nos amar não é projetar a imagem no espelho e ficar todo dia falando, eu me amo, tudo de bom fui para mim, as coisas vêm, porque o universo conspira. Não é nada disso. Isso aí é autossugestionamento. Auto-amor é eu não permitir que venha os detritos do dia a dia para mim. É quando o meu companheiro vem me falar de tragédias do cotidiano, de coisas grosseiras, me trazendo energias carregadas, e eu falo assim, peraí, por que você vem jogar pedra aqui? Por que você vem trazer lixo e jogar na minha porta? Sócrates falava isso. Quando as pessoas iam conversar com ele, iam levar coisas sem necessidade ou fofocas. Ele perguntava, é importante? Não. É bom? Não. É útil? Não. Vai trazer algum benefício para mim ou para alguém? Aí o discípulo falava, não. E por que você vem despejar esse detrito na minha porta, esse lixo? Leve para você, aqui não. Então, auto-amor é a gente não permitir comentários danosos, coisas ruins. É não ficar olhando na internet coisas pesadas, como está tendo todos os dias aí. Coisas que você olha e imediatamente o sangue sobe. Você choca, você fica, meu Deus, o mal está aí. Então, quando você se expõe a tudo isso, você está também absorvendo a energia que vem com tudo isso. Auto-amor é isso, aliado também ao perdão. É preciso ter um cuidado melhor em perdoar o outro, porque perdoar o outro é desatrelar dele, é parar de ficar pensando na dor, ressentindo e remoendo. Isso é auto-amor. Então, auto-amor é isso e precisamos ter. Então, é preciso entender que quando o espírito renasce, assinalado o self pelas suas heranças de outras encarnações, né, no momento em que se dá a fecundação por intermédio do mediador plástico, que é o perispírito, ele é moldável, aí imprimem-se nas primeiras células os fatores necessários à nossa evolução, que oportunamente vão se manifestar no caso de culpa,
no caso de mágoa, no caso de desrespeito por si mesmo, né? No caso de autocídio ou suicídio, e outros desmandos que fizemos em outras encarnações, em um momento nessa existência eu vou me deparar com ele como uma forma de reajustamento. E aí, meus irmãos, não sucumba, em frente. Esta prova veio para você. É necessária. Ah, mas a dor é intensa. Eu sei. Mas se a dor é intensa, também você sabe que você é filho de Deus e estamos fadados à angelitude. Vai demorar às vezes um pouco mais ou um pouco menos, mas vamos chegar lá. E Deus nos colocou um anjo da guarda que no momento que eu me conecto com ele, fala: filho, eu estou fraco, me ajuda. Você está aqui do meu lado, converse abertamente como se tivesse encarnado. Eu sei que você está aqui do meu lado. Olha como eu estou. Me ajude. Me dê um passe, peça um passe para o seu mentor espiritual. Não tem problema nenhum. Ele vai te dar com o maior amor e o maior carinho do mundo. Peça um passe para o seu mentor espiritual. Ele está lá, do seu lado. Não estamos sozinhos em nenhum momento. Estamos acompanhados por pessoas que nos amam e que nos querem bem e que se entristecem quando tomamos algum caminho que vai nos levar para dores muito maiores no plano espiritual. Eles ficam tristes. E eles tentam de todas as formas arrumar um evento na natureza para que você se distancie daquele foco. E muitas coisas acontecem para que aquele algo fatídico não aconteça. E nesta hora, se não teve a oportunidade de você fazer algo contra você mesmo, olhe para cima e fale: obrigado, Senhor. Porque neste momento aqui eu entendi que as circunstâncias me fizeram mudar de ideia. É o seu mentor te auxiliando. Não estamos sós. Também não estamos sós da influência de espíritos danosos, por causa desses bióforos que o André Luiz falou, que nós projetamos da mente psíquica, que irradia e se conecta ao nosso corpo, célula a célula, mas eles também projetam uma energia que se conecta com espíritos que pensam igual, que sentem, que estão infelizes como estamos. E essas companhias nós arrastamos conosco. Então, muito cuidado com isso. Então, é muito importante a gente perceber, né, que trazemos de outras vidas essas situações, mas que nós somos capazes de superá-las. Nós somos fortes. Esta versão de hoje é a melhor que temos. E nós estamos presenciando coisas inimagináveis no planeta. A depressão é por causa disso. Todos estão com o pensamento acelerado. O mundo está despejando, descarregando um peso imenso para todos nós. Precisamos saber receber isto. Tirar aquilo que é excesso, aquilo que eu não quero, e aquilo que eu posso aproveitar. Então, Joana de Ângeles ainda vai dizer: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser consigo mesmo, que não foi solucionada, seja na encarnação passada, seja nessa. Às vezes trazemos traumas de infância que não temos consciências, daí a importância de ir num psicólogo ou num psiquiatra. Por quê? Se está no inconsciente, eu não tenho consciência. Mas quando nós vamos no psicólogo, ele nos arranca isso, nós começamos a voltar, e eles nos projetam para paisagens que estavam lá nos arquivos de trás da nossa psique. E aí eles vão trazer e falar: filho, aqui, ó, o momento da sua dor. É a criança lá atrás que foi machucada, que foi maltratada. É um relacionamento que não deu certo lá muito, muito longe, que você nem pensa que poderia te trazer tanta dor. Ou é um familiar, qualquer coisa. Mas é preciso a gente ter o cuidado, porque sempre é essa insatisfação com a gente mesmo. Então é importante que a gente também perceba que muitas das frustrações são também oriundas de desejos não realizados, nos quais os nossos impulsos agressivos se rebelam, porque eu não consegui o que eu queria, porque as coisas não vieram como eu quis, porque o planejamento não ocorreu desse jeito. E nós começamos a ficar insatisfeitos com isso, mas
Somos nós que escolhemos os caminhos. Somos nós que fazemos a diferença. Nós não podemos acalentar essa revolta, porque todo esse processo, eles foram trazidos por nós mesmos. Foram escolhas. Nós temos toda hora a oportunidade de escolher. Basta que a gente passe a fazer as melhores escolhas a partir de hoje. E as coisas vão melhorar. Não retarde nem um dia sequer. Faça as melhores escolhas sempre. Às vezes o caminho é mais doloroso, mas se você intuitivamente perceber que é a melhor escolha que vai te fazer bem, faça. As consequências boas ou ruins virão desta escolha sua. Então, Joana de Ângeles, em sua obra O Homem Integral, vem nos dizer no capítulo do 1 ao 3, que o excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante, que necessitam ser reexaminadas para a posterior correção. O individualismo, que deu ênfase ao enganoso conceito de homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, que era falado no passado, cedeu lugar ao coletivismo consumista, onde todos se interagem num consumo frenético, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos, sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. O consumismo, o mundo vem nos bombardeando, e à medida que nós vamos aceitando tudo, nós vamos perdendo a razão, vamos dificultando, né, para entender o processo. E em uma análise da sociedade moderna, ela classificou os indivíduos da sociedade moderna hoje em 4 grupos. O primeiro grupo é chamado grupo dos ansiosos. Né? Aquelas pessoas que falam, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que casar, tenho que achar uma pessoa legal, eu tenho que ser, e essas pessoas vão ficando ansiosas pela a quantidade de coisas que ele tem que realizar, porque ele precisa conquistar tudo, acabam por não viverem o presente, porque o seu foco está no futuro, é ter e é conquistar. Vivem por um futuro que talvez nunca chegue, porque às vezes o processo de síndrome do pânico se estabelece, a depressão se estabelece, e a pessoa perde a vida ou entra numa enfermidade profunda. Então a sociedade moderna é chamada por Joana nessa literatura como uma máquina de moer gente. Se a gente não souber manter o equilíbrio, a gente vai sucumbir. É preciso manter o equilíbrio diante de uma sociedade consumista e capitalista, porque senão a gente sucumbe mesmo. E a síndrome do pânico pode se estabelecer. Quantas pessoas hoje têm com síndrome do pânico? Que a gente acha, mas é uma frescura, uma bobagem. Não é. Às vezes a pessoa tem a síndrome do pânico e ela dura por volta de 20 minutos a meia hora, e nesse processo que ela está, é muito real para ela. A dor é tão intensa, o medo é tão grande, a insegurança é tão grande, como se estivesse acontecendo as maiores catástrofes do mundo. E por insegurança ela sucumbe. E a síndrome do pânico vai levar também à depressão, e ela também leva à ideação suicida. Então é preciso ter muito cuidado com a ansiedade e com o querer ter, querer ser, querer realizar tudo. Nós não precisamos abraçar tudo. Eleja as coisas que são positivas para você, produtivas para você, prioridades. Eleja prioridades. Aí tem o segundo grupo, que ela fala como o grupo dos depressivos. É aqueles que falam, a sociedade é muito exigente, tem que isso, tem que aquilo, eu não consigo, eu não vou dar conta, tadinho de mim, eu sou tão fraco diante disso daí, aquele concurso eu nunca vou conseguir.
Ah, eu não sei decorar as coisas, eu não sei, a minha leitura é muito ruim, né? Começa a se vitimizar, hoje tudo é um padrão de beleza, eu sou feio. E aí começa a se vitimizar, achar que não dá conta, que não posso, baixa estima. É pessoa que não se ama, não se valoriza. Ele acha que ele é inferior. E não existe ser inferior. Todos nós temos um propósito e uma missão, e todas elas são importantíssimas no contexto individual e no contexto coletivo. Todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todas as pessoas são importantes. Então é preciso que a gente entenda isso. Então este é o segundo grupo, é o grupo das pessoas que não se valorizam, né, os mais depressivos. E depois tem o terceiro tipo, que é o tipo rebelde. Ah, eu não vou seguir esse fluxo desse capitalismo, dessa sociedade exigente, dessa sociedade doente, né, que promove tudo, que quer que a gente faça tudo, quer nos engolir. Eu não vou querer ser igual a esses aí, não. E também não vou deixar que ela me consuma, não. Aí eles promovem uma ruptura com a sociedade, se rebelam, né? Esses aí são o grupo dos rebeldes. A rebeldia, né? Ele começa a rebeldia, a se rebelar contra a sociedade para afrontar valores e fazer tudo que é contrário ao movimento social natural. Se veste de modo antagonista da sociedade, não segue a moda, ele faz a sua própria moda, às vezes se veste rasgado para chocar, se veste de forma diferente, pinta o cabelo toda hora, de tudo quanto é cor, enche o corpo de tatuagem para todo lado, começa a modificar o corpo, pôr piercing para todo lado. Né? São mecanismos de fuga, alguma coisa não vai bem, eu preciso de fazer alguma coisa no corpo, porque esse corpo ele não está se importando mais com o corpo. E quando você não se importa com o corpo, você não se importa com a vida. Então é preciso tomar cuidado. E essas pessoas que são os rebeldes, que promovem essa ruptura dessa forma, muitos perdem o sentido da vida muito rápido, passam a sentir um vazio extremo. E aí as fugas vão para momentos mais espetaculosos, né? Passam para a drogadição, passa para a promiscuidade sexual, e estes também passam a ter ideações suicidas muito rapidamente. Aí tem o quarto tipo, em que Joana assinala. Esse tipo conhece o primeiro, que a sociedade, todo mundo está buscando ter, ser e quer abraçar tudo, sabe que a sociedade é exigente, né? Que ele não vai seguir nesse contexto também, mas também ele não promove uma ruptura, ele não quer romper a sociedade, então ele é uma pessoa que conhece todos esses processos, mas ele está em paz, porque ele tem uma informação que esses outros não têm, da imortalidade da alma. Esse quarto grupo sabe que o espírito é imortal, que este corpo é apenas uma vestimenta que é temporária, que nós passamos por coisas transitórias, que nada é meu. Um relacionamento não é meu, minha esposa não é minha, meu marido não é meu, meus filhos não são meus bens não são meus, tudo isso é transitório. Quando eu passo a entender que tudo é transitório, que nós só usufruímos disso, a vida começa a ficar mais leve. E aí, essas pessoas são aqueles que despertaram, que já começaram a despertar para a vida. Então, é preciso entender a depressão como essas duas formas. Uma é aquela que a pessoa vai murchando, vai tudo ficando perdendo sentido, vai ficando cinza o mundo, vai se acabando, vai se encolhendo, vai para um quartinho escuro, porque escuro está a sua aura, a sua energia. O outro é aquele violento que se manifesta com violência, aquele filho, né, que chega, só tem isso para comer, não tem nada aqui não, vocês não fazem nada, vocês é isso, vocês é aquilo, está sempre insatisfeito com os pais, com a sociedade, com tudo. Irritabilidade. A depressão se manifesta dessas duas formas. Às vezes, a pessoa se contrai, mas às vezes ela se irrita. E às vezes um pai que tem dois tipos de atender. Por exemplo, a filha, tem uma filha que fica em casa e se deprime dessa forma, que vai murchando. Ele quer levar para o psicólogo, quer cuidar, e vai para o psiquiatra, dá medicamento e cuida.
Aí tem o filho que é irritado, aí ele sai para a rua e bebe e começa a vir tarde da noite, e pega o carro do pai, às vezes bate o carro e começa... Aí o pai já começa a ser o irresponsável, seu moleque, não tem valor, seu vagabundo, e começa por quê? Porque ele não entendeu que o filho também pode estar pedindo socorro. E aí, neste momento, o filho também vai usar droga, mas não a droga lícita procurada por um médico, como a outra filha que se curou. Ele vai para drogas ilícitas, que aparentemente vai dar para ele também essa pacificação, essa ilusão, né? Alegria ilusória, mas logo leva ele também para a porta, né? Para um momento de muito sofrimento e muita dor. Portanto, é muito importante a fé e o conhecimento espiritual, porque ele nos capacita para que a gente possa encontrar o equilíbrio, para que a gente possa encontrar a saúde. E a doutrina espírita ainda vai mais longe. Ela coloca uma luz em todas essas enfermidades, em todas essas coisas. Porque a doutrina espírita fala da imortalidade da alma, que nós temos outras oportunidades, que já tivemos outras, que precisamos aproveitar essa. Que nós morremos aqui, perdemos só o corpo, mas lá no mundo espiritual tem amigos que nos aguardam. Nós temos famílias lá e temos família aqui. Quando nascemos, a família de lá chora de saudade. Alguns nos acompanham como mentores. Quando nós morremos, a de cá chora de saudade, porque nós voltamos. E nós ficamos nessa simbiose, nos encontrando lá e nos encontrando cá. Essa é a nossa vida. Nós não morremos nunca, só existe vida, como disse Jesus. Né? E uma das coisas que ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu queria falar mais algumas coisas interessantes, mas o tempo ali atrás está meio pouco. Né? Vamos ver se eu consigo passar mais algumas coisas que eu preparei que seria importante. Então, aqui nós temos 5 dicas para que a gente tenha um processo de autovalorização, para que a gente não caia em depressão. Então, essas 5 dicas são muito importantes. A primeira dica, autoconhecimento. Né? Tudo que nós falamos aqui, autoconhecimento, reforma íntima, mas não só na palavra, entender o que é isso. É buscar reformular os meus conceitos, o que é que eu posso fazer de melhor, ver se eu não fiz algo que foi nocivo. Se eu fiz, repare. Autoconhecimento, conhecer as minhas potencialidades, as minhas virtudes e também conhecer as minhas imperfeições. Ir de encontro com a sombra, porque temos a sombra. Mas vai de encontro com ela sem medo. Fala assim, eu vou te encarar. Você é depressivo. Entenda isso. Ah, bom, agora eu já sei se eu sou depressivo. Ter consciência disso. Então, a primeira, autoconhecimento. Busque se encontrar e entender as suas virtudes e as suas imperfeições. A segunda, tome consciência disso. Tome consciência. E quando você toma consciência, você tem atitude para resolver. Ter consciência é saber, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho baixa estima, mas aí saber por que eu tenho. Ah, eu não consigo encontrar, então eu preciso de um psicólogo. E vai ao encontro. É preciso ter atitude. Terceiro, auto-perdão. Precisamos nos perdoar para nos liberar da culpa. Porque temos um processo de culpa que vem de encarnações passadas. A nossa reencarnação aqui é para missão. Nós temos uma missão conosco mesmo. Essa missão é de aperfeiçoamento individual. E temos uma missão coletiva, que é de auxílio ao meu semelhante. Então, é preciso ter consciência. Então, é preciso eu me libertar da culpa. Eu errei. Ah, mas é quando eu era criança, eu fiz uma coisa, quando eu era jovem, eu fiz uma coisa que foi terrível, não consigo esquecer aquilo, foi muito feio. Aquela pessoa não é você mais, você mudou. Você hoje é esta versão. Aquele errou. Aí hoje, se perguntasse para você, você faria isso de novo? Nunca mais. Olha, você não está mais naquele tempo. Você é outro. Então se perdoe, porque aquela pessoa não existe mais. Hoje tem uma versão nova de você que não faria aquilo. Então não há motivo para se prender naquilo. Se perdoe. Se perdoe para atitudes que às vezes você acha que te fez mal. Então é muito importante. A quarta, e muito importante, autoaceitação. Aceitar-nos como somos, aceitar a mim mesmo, aceitar os outros como são,
aceitar a imperfeição do outro, aprender a amar o que é imperfeito. Como Paulo falava, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Ele falava, as vozes se calarão, a ciência terá o seu tempo. Porque imperfeito é o nosso conhecimento. Mas o dia que vier o que é perfeito, tudo que é perfeito desaparecerá. Então, é preciso que a gente aprenda a amar o imperfeito, porque é o amor que nós alcançamos. O familiar imperfeito, todos temos. Aquele familiar que é chato, né? Que vai lá e que às vezes me deixa irritadiço. Aprenda a aceitá-lo como ele é, porque é o que ele pode dar, é só isso. Ele vai melhorar um dia, mas hoje é o que tem para hoje. Aí aquele ditado, aceita que dói menos, é real. Quando nós aceitamos, dói menos. Né? Aceitar a nós como somos, o lugar que estamos, a profissão que temos. Mas a autoaceitação não é comodismo, é aceitar-se na forma que você é. Mas saiba que você pode sempre e sempre se transformar todos os dias. Você é o artífice da sua transformação. Porque nada permanece. Tudo passa nessa vida. As tristezas passam, o sofrimento passa, a alegria também vai passar. Né? Então tudo passa. Tanto o que é ruim quanto o que é bom. E aqui, para finalizar, teria, às vezes, tudo que eu falei aqui, né, como diz o Jorge Elahá, às vezes a gente poderia esquecer. Eu vou tentar falar assim mais rapidamente, porque é importante. Né, o nosso tempo está meio curto. Mas é importante, esses 4 conselhos, eu ouvindo um tema dele, achei muito importante para que a gente possa... Bom, aqui eu fiz uma coisa aqui que não devia ter feito, arrumei. A gente possa entender o processo da depressão. Então, aqui ele deu 14 conselhos para quem tem uma pessoa próxima, depressiva. Então, eu vou falar ela, às vezes vou falar mais rapidamente, para dar para falar tudo. Então, o primeiro conselho, não desvalorize a pessoa que tem depressão, nunca. Não fique falando que é frescura, não fique falando que precisa de trabalhar, não fique falando isso e aquilo, porque a pessoa depressiva está sofrendo. Ela precisa se curar, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, de zelo, de abraço, de afeto. Ela não precisa de ninguém para empurrar na beira do abismo, porque ela está lá olhando para ele. Ela está lá na beira do precipício, aí a gente chega e quer empurrar. Esse é o primeiro conselho. Nunca menospreze, nunca desvalorize quem está com depressão, porque isso vai agravar. Tenha um olhar amoroso e nunca crítico. O segundo, não supervalorize. O primeiro é não desvalorizar, o primeiro também não supervalorizar. Nessa pessoa está com depressão, você começa a bajular demais, tudo demais, ficar do lado, abraçando, cuidando, ficar cuidadinho, tudo ali. Você começa a esquecer os outros passam a sofrer. E você passa a supervalorizar, essa pessoa passa a criar uma dependência de você e pode também te limitar ou te atrair para o seu turbilhão. Então, o primeiro conselho, não desvalorize nunca. E o segundo, não supervalorize. Aí o terceiro, encontre um ponto de equilíbrio. Quando você chega, a pessoa depressiva sempre fica num quarto, sozinha. Vai no quarto para valorizar, abraça, dá um bom dia, como você está, como foi o seu dia. Depois saia do quarto, para não supervalorizar. Saia do quarto, para que também ela não fique tão dependente e que você também não seja arrastado para o turbilhão. Quarto, tire a pessoa de dentro do quarto. Né? Que sempre o depressivo está sempre no lugar e não quer sair de jeito nenhum. Arrume uma forma. Não é arrumando trabalho para ele fazer, porque ele não vai fazer. O depressivo não tem força, não tem vontade. Falta-lhe serotonina, aquele hormônio do prazer e da alegria. Então não dê função, não fala, vai fazer cara. Olha, eu vou trabalhar, faz o almoço. Ele não vai fazer. Vai junto. Fala, olha, eu vou lavar vasilha aqui, eu posso ir lavando, você vai enxugando para mim? Isso até é uma forma de afeto. Olha, eu queria limpar a casa aqui, mas você podia pelo menos ficar comigo ali junto para mim, conversando, porque eu acho ruim ficar ali. Olha, eu preciso de estender as roupas, você me ajuda? Vamos junto ali, você faça junto. Nunca dê algo para ele fazer, porque ele não vai fazer sozinho. É preciso que você faça junto.
Sexto, não dirija a pessoa exaltando o seu estado. Não carimbe a pessoa, aquele ali é depressivo, o filho de fulano está depressivo. Nossa, você viu o fulano, está na depressão só. Não carimbe a pessoa como depressivo, ele tem muitas outras potencialidades. Isso é apenas um momento dele, um momento de sofrimento que ele está ali passando. Então, não desvalorize isso, não carimbe a pessoa como depressivo, não. Ele tem tantas outras instâncias em sua alma que a gente se surpreenderia. Quarto, cuidado com as pessoas de nossa casa, observar os hábitos, principalmente quem tem filho. Filha, por exemplo, é um alerta para os pais. Se você tem uma filha que usa moletom principalmente escuro, é sempre falado pelos médicos, de manga comprida, que está sempre segurando a pontinha aqui, né? Conhece algum? Né? Acontece, a gente vê tantos. O escuro é para que não veja sangue. Essas pessoas busquem levantar o moletom. Costumam estar se automutilando, se cortando. Está acontecendo muito, principalmente com adolescentes, mulheres, moças. Homens também, mas é menos. Mas as mulheres, as jovens, acontece muito. Moletom de manga comprida fora de hora. Os pais têm que olhar. Ela pode estar se automutilando. Eu tive uma experiência com uma pessoa que eu nunca esperava. Estava toda cortada com a unha. E a gente vai perceber, mas por que faz isso? A pessoa não se ama? Não. É porque está depressiva, e a dor da depressão é tão intensa no peito, na alma, porque não é dor do corpo, é dor de alma. É como se tivesse um peso aqui de um trator, uma pata de elefante apertando o peito. E aí, quando ela se corta, ela desvia o foco da dor. Ela tenta, com a dor daqui do corpo, fugir da dor da alma. É uma fuga, é pedido de socorro. Quando a pessoa está se cortando, está pedindo socorro, eu estou doente, me ajude. Então, cuidado para os pais. Estes foram 7 conselhos para fora, para dentro. Agora para fora. Procurar um terapeuta e um psicólogo. Primeiro, esse é para fora. É preciso imediatamente, quando detectou a depressão, procure um terapeuta. 2, se não resolveu, procure um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido. Cada vez mais nós vamos ter necessidade de um psiquiatra estar junto com a gente para amparo. Procure um psiquiatra, porque se não pode resolver com o terapeuta, precisa de medicamento para suprir uma necessidade de serotonina e de outros hormônios necessários. Restabeleceu ali para o corpo físico a serotonina, produziu, melhorou, aí vai para o terapeuta. Cuidado, autoamor. Sempre cuidando com muito amor. Terceiro, fé. Procurar na fé fatores importantes. Trabalho fraternal. Trabalho fraternal. Mas eu não gosto de trabalhar nessas coisas de sopa da igreja, não mexo com igreja, não gosto de centro, não gosto de nada. Então vai buscar um trabalho lá trabalho assistencial. Vai fazer um trabalho assistencial na rua, vai cuidar de gato, de cachorro, dar banho, vai numa casa de oração, vai num albergue, vai procurar qualquer coisa para fazer um trabalho, vai procurar uma cidadania, exercício de cidadania, vou varrer uma rua, coletar lixo na natureza, plantar uma árvore. É preciso fazer algo para tirar o foco, movimento, é preciso se movimentar. Então, André Luiz e a Joana de Anjos falam que quando nós fazemos caridade, nós movimentamos algo chamado acitocina, que é um neurotransmissor, que é o neurotransmissor do amor. Quando nós fazemos a caridade, é por isso que é falado que quando mais se dá, se recebe. A oração de São Francisco, né? Que eu possa amar mais do que ser amado, perdoar. Porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é amando que se é amado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, quando a gente dá, a caridade, como a gente pensa que está fazendo para alguém, não é para mim. Quando eu faço caridade, é um movimento acitocina, hormônio do amor. Ele invade todo o meu corpo, é por isso que fala, quanto mais você ama, mais você sente o amor. Por quê? Mais você produz este hormônio. Então, é muito importante o trabalho na caridade. O 5 é o trabalho de cidadania. Se não dá, vai para fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, é preciso de movimento. O 6, exercício físico. É necessário para todos nós, em todas as fases de nossa vida. Uma caminhada,
uma pedalada, caminhar na natureza, fazer uma trilha na natureza, andar nos bosques da cidade, ir numa cachoeira, faça alguma coisa, faça exercícios físicos, procure movimentar o seu corpo, porque isso vai produzir serotonina, noradrenalina, dopamina, melatonina, sem contar a vitamina D, quando nós saímos aí de manhã e pegamos um solzinho. Então, só benefício. Deus colocou tudo para cura, para que todos nós possamos aperfeiçoar os nossos sistemas e nos curar. É preciso que a gente se movimente. E o 7º, meditação. Quem tiver oportunidade, faça. Tai Chi Chuan, oração é uma meditação, mantras. E quem quer também fazer o silêncio, respiração, faça uma meditação. Ela nos conecta, ela nos harmoniza, ela faz com que o corpo baixe todo o seu sistema, que está tão agitado, o seu sistema nervoso, e ele passa a ficar harmônico, tranquilo, e passa você a ter mais serenidade para resolver as situações. Estes são os 7 conselhos para fora. Então é preciso que a gente se lembre desses conselhos depois, né? Para quem tem a depressão, para fora a busca, e para dentro os cuidados que a gente precisa de ter. E para encerrar, na pergunta 909, é perguntado por Allan Kardec aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhes falta é vontade. Oh, e quão poucos de vós fazem esforços. Então, vontade é o que falta para todos nós. Movimento. Movimente a vida para que a vida não nos consuma. Vamos passar pela vida de uma forma harmônica, aproveitando todas as belezas de que a vida nos proporciona. Bom, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essas reflexões de hoje, que a gente possa, né, lembrar pelo menos de uma frase e colocar no nosso dia a dia. É esse o intuito dessas reflexões que a gente traz. Um grande abraço, muito obrigado. Só dar um aviso, o Biela falou e eu acabei esquecendo. Gente, nós teremos no sábado agora, no Centro de Cultura e Eventos, a Oficina da Alegria, viu? São os palhaços, Formiguinha, Chimbica, Linguiça e o Tampinha, né? São pessoas totalmente desconhecidas, né? E vocês devem ir lá para poder assistir e colaborar com a gente, tá bom? Vamos lá, eu tenho ingresso aqui, quem quiser comprar. Aqui eu acho que também na portaria está vendendo, na livraria. Então vamos lá para o Centro de Cultura e Eventos no sábado, Oficina da Alegria. É um projeto que estaremos arrecadando recursos para o Bom de Bola, Bom de Escola, que é um projeto que está nascendo, espírita, né, com o nosso amigo José Lúcio. E também é um projeto para a Rádio Sintonia no Bem e também para as atividades do Allan Kardec, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queremos dizer que, logo após o final da prece, estará aberta aqui a sessão da cabine de passe para quem quiser tomar o passe, tá bom? Queremos coroar aqui essa palestra brilhante aqui do nosso irmão, agradecendo a Deus, mas eu gostaria que cada um relaxasse sua mente, seus corações, fechasse seus olhos e imaginemos que uma luz azul, clarinha, brilhante, está bem sobre a nossa cabeça. Essa luz que está sobre nossa cabeça é a energia positiva do que recebemos aqui de Jesus. E nesse momento, essa luz passa a penetrar o nosso chakra coronário sobre nossa cabeça e vai energizar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, enquanto dizemos: Jesus amigo, Cordeiro da misericórdia do nosso Deus,
Aqui recebemos de Ti as bênçãos da palestra reconfortante, que elucida, que alimenta e nos fortalece. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor sacrossanto, que está nos abençoando nesse instante. Dai-nos a capacidade, Senhor, de ter receptividade para que toda essa energia que purifica e acalma possa estabelecer a ordem em nosso organismo através da nossa vontade. Sejas Tu, Senhor Jesus, este sol que ilumina as almas de todo esse planeta, que caminhe conosco através de cada irmão que esteja conosco, seja ele encarnado ou desencarnado, e que assim sendo, protegidos e iluminados pelo Teu amor, nós Te agradecemos e aceitamos os desafios como forma de aprendizado e também de reforma íntima. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz caminhe sempre conosco. Que assim seja.